Caio, na sua avaliação, de novo, em cima de tudo que foi dito, ficou muito claro que nessa fase do julgamento, apesar de as defesas seguirem caminhos parecidos, querendo derrubar a delação do Mauro Cid, muitos reclamando da falta de tempo para analisar todo o processo, as defesas não tiveram uma ação coordenada. Tem a ver com isso que a Jussara falou no comentário dela, na análise dela, cada um por si, Deus por todos, nesse momento? Até que ponto isso atrapalha os réus, Caio? Vamos lá, Márcio. Isso tem diretamente a ver com o fato do julgamento já se saber qual vai ser o resultado desse julgamento, né? Quase que uma cartas marcadas, quase que já tem essa percepção pelas apurações da imprensa, pela percepção dos advogados que visitaram o Supremo Tribunal Federal nas semanas anteriores ao julgamento. Todo mundo sabe que eles serão condenados. Então, nesta fase, diante dessa certa condenação de todos desse núcleo, cada um ali vai adotando estratégia. Na minha percepção, as estratégias elas estão majoritariamente alinhadas. A que se destacou hoje, e foi, concordo com a Jussara, o grande fato do dia, assim como ontem o grande fato novo do dia foi o Cid pedindo o desligamento do Exército, ou pelo menos a revelação disso, hoje foi essa posição do advogado Aldo Fernandes de descolar o Paulo Sérgio do resto dos réus desse núcleo 1 da trama golpista. Lembrando que o Paulo Sérgio era comandante do Exército antes de ser ministro da Defesa, então o alinhamento, vamos dizer assim, político, ideológico dele era muito mais próximo ao alto comando do Exército ali na época do governo Bolsonaro do que ao próprio governo Bolsonaro, se é que é possível vocês captarem essa distinção. Ele era muito mais um general 4 estrelas do que um ministro de Estado, como ele está sendo julgado na condição de ministro de Estado, na condição de ministro da Defesa. Então ele é muito mais alinhado a esse pensamento dos generais, vamos chamar assim, os generais legalistas, né, que ao fim e ao cabo ajudaram a segurar essa conspiração golpista. Hoje é a mesma turma, por exemplo, do atual comandante do Exército, Tomás Paiva, do general Amin, que era o comandante aqui do Comando Militar do Sudeste, e de outros generais. Paulo Sérgio é muito mais próximo dessa turma do que do governo Bolsonaro em si. Mas era o ministro da Defesa na época, era o ministro que encaminhou os questionamentos também para o TSE sobre as urnas e acabou sendo envolvido aí em toda essa trama. Mas ele é diferente, vamos dizer assim, no contexto histórico todo e da própria biografia do restante dos réus desse núcleo 1. E aí dá para a gente entender a própria posição do advogado de tentar descolá-lo e também a própria posição pessoal dele de optar por ir diretamente ali no julgamento.